A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 27. Estava lendo um dos autores e ele disse que muito provavelmente esse salmo foi escrito por Davi, quando Davi enfrentava as acusações que vinham de Doeg e também toda a perseguição em relação ao seu sogro, Saul. A gente pensa muitas vezes, né, poxa, Saul era rei e tal, Deus havia escolhido Davi, e a gente esquece que, além de tudo, havia uma relação de parentesco, né? Afinal de contas, Davi tinha se casado com a filha de Saul, né? Eles eram parentes, ele não era somente o rei, mas ele era para ser alguém que seria uma bênção na vida de Davi, e entretanto o que Davi recebia por parte dele era perseguição. E o Salmo de número 27, como eu falei para você no episódio anterior, ele tem uma relação com o Salmo 26 e com o Salmo 28, porque os três trazem à tona esse assunto da casa de Deus. E se nós vimos no Salmo 26 que no Salmo 26 o adorador ele quer se aproximar do Senhor, ele pede para que Deus o sonde, né? Davi fala: sonda-me, Senhor, faz justiça, né? Eu quero estar na tua casa, eu quero lavar as minhas mãos na inocência do teu altar. Aqui nós vamos ver no Salmo 27 o salmista declarando que a casa do Senhor é o refúgio, né? É o lugar para onde ele foge, e ele encontra paz longe dos seus inimigos, né? É um lugar de estar face a face com Deus. Então, vamos começar essa leitura, que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmo de número 27 fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, versículo 1, duas perguntas Davi faz. Por que eu vou ter temor e por que eu vou ter medo? Se o Senhor ele é a minha luz, ou seja, ele me ajuda a enxergar diante da escuridão dessa vida, né? O Senhor me ajuda a ver aquilo que eu não poderia ver sem a ajuda dele, né? Ele dissipa as trevas, ele é a luz, ele é a minha salvação e ele é o meu forte refúgio. Então Davi já abre essa conversa querendo dizer para nós que ele não precisava ter medo nenhum de nada, porque Deus era o seu Senhor. Mas ele está constantemente pedindo ao Senhor a proteção, a mão forte, a ajuda, que é o exemplo do que nós devemos fazer quando estamos com medo, não é verdade? Devemos pedir ao Senhor ajuda, a sua boa mão, a sua força, que ele nos sustente em toda e qualquer situação. Verso 2: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Gente, eu comecei a ler esse salmo enquanto eu estava meditando, né, antes de gravar esse podcast, e eu fui ouvir o louvor que é exatamente a letra desse salmo. É um louvor do Diante do Trono. Ele é um pouco antigo, eu não sei se você sabe de qual eu estou falando, mas se você digitar um pedaço desse salmo, você vai encontrá-lo. E aí, versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Só uma coisa aqui. Olha a maneira como Davi declara palavras de confiança, mesmo no meio da guerra. Olha o que ele está dizendo, pessoal. Ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim. Você e eu, nós não temos, felizmente, a noção do que é estar cercado por um exército inimigo. Davi, que era um homem de guerras e de batalhas, e quando a gente vai ler sobre a história de Davi, quantas vezes um exército não se posicionou diante do outro, quantas vezes o Senhor não deu estratégia, vai pela frente, vai pelo outro lado. Ter um exército diante dos seus olhos é um negócio grandioso. E aqui Davi usa uma figura, né, uma linguagem que traz à nossa mente uma realidade que pra gente, a gente tem que imaginar, né? Poxa, o que seria um exército ao nosso redor? Mas que para ele era algo da sua própria experiência. E qualquer pessoa em sã consciência, se visse um grande exército ao seu redor, pensaria: tô frito. Mas Davi está dizendo: ainda que o exército se acampe contra mim, né? Ele diz: o meu coração não vai temer. Isso significa que ele tinha paz em Deus, sabendo que a vida dele repousava nas mãos do Altíssimo. E essa mesma fé, eu e você
temos de ter. Ainda que você e eu, graças a Deus, não tenhamos o exército ao redor da nossa casa. Não tenhamos o exército ao redor do nosso trabalho. Mas muitas vezes nós entendemos o que Davi quer dizer com essas palavras, porque nós ficamos com a impressão de que nós estamos sozinhos. Literalmente, há um exército de pessoas que se opõem àquilo que nós falamos, há um exército de pessoas que se opõem ao que nós fazemos, e nós ficamos com aquela sensação de que estão nos cercando, apenas esperando a gente errar para nos abocanhar, né? Mas aqui Davi declara: eu vou ficar confiante, eu estarei confiante porque o meu coração não precisa temer, o Senhor está comigo. E aí no verso 4 ele vai fazer um pedido, ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, ou seja, ele não só pediu e cruzou os braços, mas ele buscou, né? Ele vai trabalhar para alcançar. O que foi que ele pediu? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Lembre que aqui o templo ou a habitação a que Davi está se referindo, era a tenda onde estava a arca. O templo de Salomão ainda não havia sido construído. Então ele não estava aqui falando de ir a um templo como nós podemos ter na nossa cabeça, mas ele estava se referindo à presença de Deus. Claro que quando nós aplicamos esse versículo para as nossas vidas, eu falo para vocês, eu gosto tanto de ler a palavra do Senhor e vir aqui para o meu escritório, onde eu estou exatamente agora, gravando esse podcast para você, é uma das melhores partes do meu dia. Eu amo fazer o serviço de casa, eu amo estar com as minhas filhas, eu amo assistir uma série com o meu marido, eu amo ir à igreja, óbvio, eu amo estar com os amigos, jogando um jogo, eu amo fazer várias coisas, eu amo caminhar, eu amo ir ao shopping, eu amo ir à praia, eu amo fazer muitas coisas, mas uma das coisas que me dá mais prazer é quando eu terminei o meu serviço ou quando as crianças estão ocupadas, o Daniel também está fazendo alguma coisa, eu falo, então eu vou ali para o escritório ler a palavra. E eles já sabem que eu venho para cá e esse é o meu prazer. É o lugar onde eu entro, fecho a porta e eu sou capaz de passar 5 horas aqui falando com Deus e pego uma Bíblia e leio. Então, quando está falando aqui de buscar, uma coisa eu peço ao Senhor, né, e a buscarei, quando fala de passar todos os dias na casa do Senhor, eu não posso estar na igreja todos os dias. Você não pode estar o dia todo na igreja. Então, eu acho que nós devemos aplicar esse versículo para as nossas vidas, pensando na presença do Senhor. Que Davi estava aqui falando da arca, da presença, né? Da presença ali de Deus, ali sobre a arca. Então, o desejo do nosso coração tem que ser da mesma maneira, pensar nas coisas de Deus, falar das coisas de Deus, cantar as coisas de Deus, porque a gente não vai poder estar o dia todo na igreja, né? Não tem a ver com um prédio físico, embora, como nós vimos no último salmo, no último podcast, temos que sim, não fazer como era costume de alguns que estavam parando de congregar. Nós devemos estar na igreja sim, que é o corpo de Cristo, porque somos pedras vivas, parte desse edifício, mas além de congregarmos, somos chamados a ter o nosso culto racional onde quer que venhamos a estar, né? No escritório, no chuveiro, enquanto cozinhamos, enquanto praticamos o exercício, estamos ali falando com o Senhor em espírito. Enquanto costuramos, o que estamos fazendo na presença de Deus. E anote um texto, caso você queira. Colossenses 3, a partir do versículo 1 até o 3, fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Bom, esse texto de Colossenses, que diz que nós morremos, não está falando que nós morremos literalmente, né? Mas que uma vez que nós morremos com Cristo, a nossa vida terrena, as nossas paixões carnais, as nossas ambições com essa terra, elas já não existem mais. Nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, almejamos uma carreira, almejamos conquistar coisas, almejamos deixar para os nossos filhos, mas nós olhamos para esta terra não com a mesma ganância que olhávamos antes e não olhando para essa terra como se as coisas daqui fossem nos saciar. Você está me entendendo? Muito mais vale aquilo que nós podemos ter diante de Deus do que as coisas que
O dinheiro pode, as coisas que o dinheiro pode comprar, né? Você pode ser uma pessoa com uma bolsa de marca, um sapato de marca, uma roupa de grife, um carro caro e ser uma pessoa extremamente infeliz porque não tem Jesus no seu coração. Ou porque ouve falar de Jesus, mas nunca teve uma experiência pessoal com Cristo. E uma pessoa que vive numa casa simples, que recebe um salário rente para pagar as suas responsabilidades financeiras, que talvez não tenha nenhuma família tão grande, mas aquela pessoa que busca Deus diariamente e tem paz em Cristo, ela é uma pessoa feliz. Não estou querendo dizer que Deus quer que nós tenhamos pouco. O que eu estou querendo dizer é que Deus quer que nós tenhamos a presença dele. Então, a exemplo desse versículo, já que nós não podemos habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, né? Que nós habitemos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Que o nosso pensamento esteja, como diz Colossenses, pensando nas coisas lá do alto. E quando os nossos olhos começarem a olhar para baixo, assim, ó, e a gente ficar igual umas galinhas olhando para o chão, que a gente possa se lembrar que Deus nos chamou para voar como águias, né? Que o Senhor nos ajude a não ficarmos com os olhos presos nessa terra, né? Lembremos que nós não somos daqui. Nós temos uma morada junto ao Pai, né? Para onde iremos, se Deus assim permitir. Verso de número 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará. Olha, que se eu tivesse uma voz bonita, eu cantava isso aqui, porque eu estou lembrando daquele louvor. Tá difícil ler e não cantar, hein? Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Só um momento. Então, aqui Davi está declarando que ele vai louvar, cantar, oferecer os seus sacrifícios, porque o Senhor é aquele que vai trazer o triunfo. Mais uma vez, Davi não atribui o sucesso de nada à força do seu braço, mas ao livramento do Senhor. Ele vai, vamos dizer assim, afiar a sua espada, ele vai chamar o seu exército, ou seja, ele vai fazer a sua parte, mas ele sabe que cada uma das vitórias que ele conquista no nome do Senhor. É Deus quem abre os caminhos, é Deus quem triunfa sobre os inimigos. Verso 7. Ouve a minha voz quando clamo, ó Deus. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Só um momento, gente. Olha só o coração de Davi dizendo, busque a minha face. E ele dizendo, Senhor, eu vou te buscar. Quantas vezes eu e você não somos convidados pelo Espírito Santo de Deus a orar? Quantas vezes o Senhor não fala, né? Vai ler a Bíblia. Vai orar, ore por tal pessoa. Quando você, queridos, eu vou deixar para você uma dica, caso isso não seja do seu hábito, né, do seu costume. Quando você está fazendo uma coisa qualquer, né, dirigindo, caminhando, cozinhando, qualquer coisa que seja, acordando, escovando o dente, você de repente pensa numa pessoa que não tinha motivo para você ter pensado. Essa pessoa simplesmente vem na sua cabeça. Eu quero te convidar a orar por essa pessoa, ok? Porque o Senhor muitas vezes traz coisas no nosso coração, Ele traz na nossa mente. E a gente pode fazer o quê? Ao invés de a gente começar a pensar racionalmente nessa pessoa, nós vamos pedir ao Senhor Deus, abençoa essa pessoa nesse dia. Se ela estiver triste, fortalece o coração dela. Senhor, há quanto tempo eu não a vejo, dá saúde para essa pessoa e aproxima o coração dela de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Continuando, verso 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. E aqui Davi expressa o seu coração, o desejo, e ele pede, ele transfere isso para palavras, né? Ele fala, Deus, não me abandone, não me deixe, Senhor. Né? Um exército pode me deixar, uma esposa pode me deixar, mas o Senhor não pode me deixar. Eu preciso de ti. Ele vai dizer, não me desampare, não me abandone. Verso 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E aqui, queridos, esse versículo é um dos versículos da palavra de Deus, quando eu leio os Salmos, que mais me chama a atenção. Eu me lembro a primeira vez que eu li, não me lembro quando foi, mas eu me lembro do sentimento de ver a palavra sendo
tão aplicável aos nossos dias. O pai e a mãe, né, o nosso pai e a nossa mãe, que foram escolhidos por Deus para este cargo, né, para ser o nosso pai e a nossa mãe, eles deveriam cumprir a sua obrigação de nos proteger, de nos amar, de nos aproximar de Deus, de serem realmente a mão do Senhor, cuidando de nós, nos criando, nos educando. Mas, infelizmente, alguns de nós tivemos a infelicidade de nascermos e crescermos em um lar em que o nosso pai e a nossa mãe não foram uma bênção. Eles não sabiam abençoar com palavras, eles não sabiam corrigir da maneira correta, eles não sabiam fortalecer a gente nos momentos da dificuldade. Então nós crescemos com críticas, crescemos com palavras negativas, crescemos sem o estímulo, sem uma palavra que dá uma boa direção, crescemos às vezes com pais que preferiam o nosso irmão ao invés de nós, com pais que muitas vezes nos prejudicavam, com pais que muitas vezes falavam mal de um filho para o outro, né? Falava mal entre irmãos e causavam desunião e causavam cada vez mais um afastamento dos corações. Infelizmente, muitas pessoas, e pode ser o seu caso que está me ouvindo, não tiveram um pai e uma mãe que foram uma bênção na sua vida. Porque infelizmente eles deram para você aquilo que eles tinham, e o que eles tinham não era aquilo que Deus queria que eles entregassem para você. Então, talvez você tenha crescido e envelhecido, ou amadurecido, melhor, e chegado até conhecer a Deus, e talvez, às vezes, você olhe para o Senhor e você acabe transferindo toda aquela dor, né, todo aquele descaso que você recebeu por parte das pessoas que eram autoridades sobre a sua vida, seu pai, sua mãe, e você pode transferir isso para Deus e pensar que Deus te olha dessa maneira. Então, da mesma maneira que seu pai e sua mãe te abandonaram, o Senhor te abandonou também. Do mesmo jeito que seu pai e sua mãe preferiam o outro, Deus também rejeitou você. Eu quero que você olhe para esse versículo, e eu vou ler novamente ele, é o versículo de número 10, e que isso venha sobre o teu coração, sobre a sua alma, sobre as suas emoções, como um bálsamo de cura. Diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então entenda, Deus não é como seu pai e a sua mãe. Deus não é como seus avós. Deus não é como nenhum ser humano falho é. Deus é amor. Ele ama você. Ele aceita você. E ainda que você tenha sido abandonado, como diz esse versículo na Nova Versão Internacional, ainda que você tenha sido abandonado, da parte do Senhor você recebe acolhida, acolhimento. Você recebe o abraço que você não recebeu dos seus pais. Que isso visite o seu coração como uma verdade, que isso arranque toda a mentira de Satanás da sua mente, que faz você pensar que você não é bom o suficiente para que Deus olhe para você. Você e eu, nenhum de nós é bom o suficiente, mas Ele olha para nós e nos ama por causa dele mesmo. É por amor do seu nome que Ele nos escolheu. Não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com a nossa capacidade. Nada que está em nós pode atrair a presença de Deus de maneira positiva, a não ser o sangue de Cristo nas nossas vidas, a não ser o perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, que você receba amor nesse momento. Caso você não tenha recebido amor dos seus pais, saiba que o Senhor jamais te abandonaria. E vamos finalizar? Verso 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, nós vemos Davi agora para finalizar, pedindo que o Senhor o ensine, porque sim, haviam testemunhas falsas se levantando contra ele, talvez ele estivesse falando de Doeg, não sei, pessoas respirando violência, mas ele tinha ali uma certeza, a certeza de que ele provaria, né, ele continuaria provando da bondade de Deus. E ele termina no versículo 14, se dirigindo como se fosse para nós, né? Ele diz: espere no Senhor, seja forte, né? Para você que está se sentindo fraco nesse dia, seja forte. Para você que está desanimado, Davi diz:
coragem, espere no Senhor. Faça a tua parte, né? Esperar no Senhor não é cruzar os braços e esperar apenas que Deus faça aquilo que você pode fazer, né? No lugar onde você pode pedir perdão, quem vai pedir perdão não é o Senhor. No lugar em que você pode mudar o seu caminho e parar de fazer aquilo que não agrada a Deus, não é Deus que vai fazer isso por você. Você é que vai fazer essa parte. Mas o sobrenatural, aquilo que está além das tuas mãos, sim, coragem. Espere no Senhor e Ele vai atender a sua oração. Não deixe de orar. E eu espero você no próximo Salmo, se Deus quiser. Deus te abençoe.